das cidades aqui, mas alguns lugares que a gente chegava, você via aquela galera sentada na beira dos botecos lá. Dos alpendres das casas, jogando dominó e tudo mais. E regiões onde chove, tem água, tem terra para plantar. Enquanto as mulheres trabalhavam, né? Quebrando coco, fazendo alguma coisa, alguns caras tranquilos, olhando pro vento, sem preocupação com nada. Por quê? Porque tem o Estado ali cuidando, né? E só lembrando que quando a gente fez esse processo, era um governo de esquerda do Brasil, quando a gente fazia esses projetos, né? E aí, o que acontece? Se você chegar e fazer uma proposta pro cara... Mas hoje não há mais? Não, eu digo assim, porque de 2019 para cá eu não voltei lá. Ah, tá. Mas tu sabe se tem? Não sei como é que tá lá, porque eu porque você pontuou que era um governo de esquerda e Sim, tal, aí por isso que eu quis. Eu perdi o contato. Mas eu digo assim, a cultura que já estava impregnada de um Estado-mãe, né, de um Estado-mãezona que dava lá a ajuda, e daí o cara não precisa preocupar em trabalhar, faz com que o cara fique na porta de casa jogando baralho numa segunda-feira, 2h. E aí você procurava o pessoal, por exemplo, igual eu queria construir um banheiro, a gente queria construir um banheiro na casa missionária, aí se chamava os caras, não, precisa de alguém para trabalhar. A primeira pergunta, quanto você paga? Mas, não, eu sei, ninguém é injusto, a gente vai pagar o que é honesto, o que é justo. Mas eu, na condição de estar num lugar que não tem trabalho, eu jamais pergunto quanto que vai pagar. Eu já vou lá e trabalho o dia. Não, eu tô precisando de trabalhar, né? Eu tenho que colocar alguma coisa aqui na mesa da minha casa e tal. Mas não, se preocupar bem com o valor, e dependendo se não agradar o valor, era meio quilo de desculpas e não ia trabalhar, para não fazer nada. Porque já tem um auxílio. Né? Não estou falando que tem que ser tirado, né? Tem situações, tem lugares que a gente foi que realmente precisa demais de ajuda, do auxílio, mas é aquilo que a gente veio conversando, cara, não é você viver dando o peixe, é você ensinar os caras a pescar. Então, mas aí olha só, deixa eu fazer um apontamento. É inevitável que a gente traga isso para o nosso meio, né? Que é o meio cristão, assim. Eu tenho uma crise em relação a isso e eu divido ela com Deus sempre, e ele ainda não me respondeu. E eu acho que ele não vai responder, porque o dia que ele me der uma fórmula, aí eu passo a seguir a fórmula e não seguir a ele, né? Bom. Mas eu digo pra Deus assim, Deus, qual é o meu limite? Porque se eu ajudar todo mundo que me pede ajuda, eu vou terminar pedindo ajuda. Não dá. Mas a situação comigo piorou depois de que eu tive o Isaac. Isaac tá fazendo 1 ano agora, e eu sei o quanto eu me demando em criá-lo da melhor forma possível, em dar pra ele tudo de melhor que eu posso dar e tal. E aí eu passo no sinal e eu vejo uma criança que aparenta ter a mesma idade do meu filho debaixo do sol, porque o pai tá vendendo um amendoim, ou uma bala, ou um pano, ou alguma coisa. E esse cara não me parece ser um vagabundo que tá esperando alguma coisa. Não, ele tá indo pra rua atrás de um sustento pra família dele. E aí eu vejo aquela criança estando ali. E eu penso que eu protejo meu filho, que a Mariane compra um protetor solar que vem lá do Japão, que é o melhor do mundo, que não foi o quê e tal. E a criança tá ali. Então, assim, mente, é uma crise no meu coração isso. Cara, onde é que a gente vai parar? Porque eu sei que Judas falou aquilo por uma questão de hipocrisia do coração dele. Mas... caramba, cara, tem muito dinheiro que a gente gasta com muita coisa na igreja que podia ser repartido e dado aos pobres. Olha, eu concordo com você. Eu acho que a preferência de Cristo pelos pobres é uma coisa notória. Acho que até por causa disso, dessa preferência de Cristo pelos pobres, tanto católicos, protestantes, principalmente o pessoal da Teologia da Libertação e da Missão na Íntegra, acaba se aliando muito às ideologias de esquerda, socialista e comunista. A igreja brasileira hoje não é uma igreja pobre. Eu estava num culto, em um determinado lugar, em 20 minutos fez-se uma coleta de 120
Isso. R$ 1.000? Isso. Num culto. É claro que os irmãos iam pagar mensalmente durante uns meses. Mas aquilo foi assustador para mim. Mas, desculpa a pergunta, mas qual que era o propósito desse valor? Era construção? Era para... Reforma? O que era? Isso, estavam arrumando o som da igreja e outras coisas mais. Mas deixa eu só colocar aqui um parêntese. Eu não sou contra isso. Eu acho que quando a igreja de Cristo decide estabelecer algum lugar de culto, eles devem fazer um melhor para honrar o seu Deus. Sim, concordo. Plenamente. Acho que Deus fica feliz quando a gente se importa com o lugar do culto. Até porque a nossa casa, a gente não vai botar as coisas de qualquer mequetrefe, de qualquer maneira. Exatamente. A minha crítica é que muitas vezes nós fazemos essas coisas e esquecemos das outras. Isso aqui me martiriza também, me deixa em crise. Me deixa em crise. Eu me lembro de alguns anos, quando eu cheguei aqui, que ainda tinha mais contato com os missionários, eu fui para uma igreja batista, era uma igreja pequena, no setor Bueno, que ela sozinha sustentava uns 12 casais de missionários. Mas eu fui numa outra igreja, que era uma igreja sede, que tinha debaixo das suas asas umas 300 igrejas, que não sustentava nem 5 casais de missionários pelo mundo. Isso aqui foi assustador para mim. Eu disse, o que tem na cabeça desses líderes? Que eles não enxergam que a nossa tarefa é fazer missão. E fazer missão demanda custos, dinheiro. E a igreja pode fazer muito mais do que ela faz. A igreja brasileira já faz. É bem verdade que se você vai nos lugares mais afastados ou no moradores de rua, quem está lá é a igreja. Geralmente são pessoas religiosas que estão fazendo o trabalho de assistência. Mas nós podemos fazer mais. É claro que quando a gente faz dentro da igreja, tem que estabelecer alguns critérios, como Paulo também estabeleceu, para que a igreja não sustentasse entre seus membros aqueles que não quisessem trabalhar. Que também Deus não tem